O mundo está mudando de uma maneira que não podemos mais ignorar. No coração dessas mudanças está a Agenda 2030, uma proposta global que promete erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que todas as pessoas vivam com dignidade. Parece um plano de progresso, não é? Porém, se olharmos mais atentamente, podemos perceber que os passos dados pelos líderes mundiais em direção a esse objetivo estão criando uma realidade cada vez mais controlada e centralizada. O que muitos não percebem é que, em muitos aspectos, essa agenda está em total alinhamento com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Estamos realmente nos aproximando do fim? Ou será que a Bíblia já havia nos avisado sobre esses eventos? O fim do mundo pode estar mais próximo do que imaginamos. E este vídeo vai revelar como a Agenda 2030 da ONU, formalizada com a promessa de um mundo mais justo e equilibrado, propõe a transformação dos sistemas econômicos, sociais e ambientais. A criação de um governo global, um sistema que busca soluções para crises globais, parece ser a chave para alcançar esses objetivos. Mas será que a centralização do poder, tão enfatizada por essa agenda, não tem consequências que nos remetem diretamente às profecias de Daniel e Apocalipse? A Bíblia fala sobre um governo que dominará as nações do mundo, e esse governo não será caracterizado pela justiça, mas por um controle total sobre as pessoas. O que será do futuro de nossas liberdades? As ações da Agenda 2030 podem estar estabelecendo a base para esse governo mundial e a chegada do fim dos tempos, como previsto nas Escrituras. No livro de Apocalipse, vemos muitos sinais que indicam a aproximação do fim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, diz o texto. Se olharmos para o presente, vemos esses sinais claramente se manifestando: crises econômicas globais, pandemias, catástrofes naturais que se tornam cada vez mais intensas. E enquanto o mundo se debate para encontrar respostas, a Bíblia já nos alertava sobre esses tempos de angústia e confusão. A verdadeira questão é: como devemos reagir diante de tudo isso? Devemos simplesmente nos preocupar, ou há algo mais profundo acontecendo, que é o cumprimento de uma profecia antiga e imutável? A Agenda 2030 fala sobre soluções para a pobreza, sustentabilidade e justiça social. Mas a centralização do poder econômico e político parece ser o preço que estamos pagando para alcançar esses objetivos. Em Apocalipse, lemos sobre o surgimento de um governo global que, com sua autoridade, forçará as pessoas a seguir suas regras, inclusive para comprar e vender. O controle financeiro, a implementação de sistemas digitais de moeda e a crescente vigilância em massa são elementos que parecem estar nos preparando para esse sistema de controle total que a Bíblia nos alerta. Estamos apenas começando a perceber a verdadeira face dessa transformação global. A Bíblia também fala sobre o Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, quando as nações se unirão sob uma figura de autoridade mundial. Essa batalha não será apenas física, mas espiritual, e nos colocará diante de uma escolha difícil: seguir as promessas de um governo global ou confiar em algo maior, em um propósito divino. O crescente nacionalismo, as alianças internacionais e as tensões geopolíticas nos fazem questionar: será que estamos realmente em direção ao cumprimento das profecias que falam da união das nações sob um governo mundial? Como podemos nos preparar para os eventos que estão por vir? À medida que a tecnologia avança, vemos surgir novas formas de controle e vigilância. A inteligência artificial, os algoritmos de pontuação social e o uso crescente de criptomoedas estão mudando a maneira como nos relacionamos com o sistema financeiro e social. Em Apocalipse, a marca da besta é um símbolo de controle absoluto sobre a vida das pessoas. Um sistema que controla quem pode comprar, vender e até viver. À medida que as tecnologias emergentes se tornam parte do nosso cotidiano, será que estamos nos aproximando desse tipo de controle total? O que a Bíblia já nos alertava há milênios hoje parece estar se tornando realidade. Com tudo isso acontecendo ao nosso redor, o que devemos fazer?
Jesus nos instrui a estar preparados, a vigiar e a orar. Em Mateus 24, ele fala sobre os sinais que ocorrerão antes do fim, mas também nos lembra da importância de não sucumbirmos ao medo, à ansiedade e à descrença. A preparação espiritual é fundamental. Devemos fortalecer nossa fé, buscar mais sabedoria e agir com compaixão e coragem, sabendo que o fim dos tempos não é motivo para pânico, mas sim uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e do seu propósito. O que mais podemos fazer se não confiar em Deus e nos prepararmos para o que Ele tem reservado para nós? À medida que 2030 se aproxima, é claro que estamos vivendo em um período de transição. A Agenda 2030 trará mudanças, algumas necessárias, outras questionáveis. Mas independentemente do que o futuro nos reserva, é importante lembrarmos que o fim dos tempos, conforme descrito na Bíblia, não é algo a temer, mas a entender. O controle global, a crescente vigilância e as crises que enfrentamos são todos sinais de que as profecias estão se cumprindo. A questão não é se o fim está chegando, mas quando e como ele ocorrerá. O importante é estarmos preparados espiritualmente para esse momento. Se você ficou impressionado com o que foi discutido aqui e deseja entender mais sobre o que está acontecendo no mundo e como isso se relaciona com as profecias bíblicas, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre a Agenda 2030 e as profecias, e se acredita que estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos. E se você conhece alguém que também se interessa por esses temas, compartilhe este vídeo com eles. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique atento e esteja preparado, pois o futuro está mais perto do que imaginamos. O mundo está mudando de uma maneira que não podemos mais ignorar. No coração dessas mudanças está a Agenda 2030, uma proposta global que promete erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que todas as pessoas vivam com dignidade. Parece um plano de progresso, não é? Porém, se olharmos mais atentamente, podemos perceber que os passos dados pelos líderes mundiais em direção a esse objetivo estão criando uma realidade cada vez mais controlada e centralizada. O que muitos não percebem é que, em muitos aspectos, essa agenda está em total alinhamento com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Estamos realmente nos aproximando do fim? Ou será que a Bíblia já havia nos avisado sobre esses eventos? O fim do mundo pode estar mais próximo do que imaginamos, e este vídeo vai revelar como a Agenda 2030 da ONU, formalizada com a promessa de um mundo mais justo e equilibrado, propõe a transformação dos sistemas econômicos, sociais e ambientais. A criação de um governo global, um sistema que busca soluções para crises globais, parece ser a chave para alcançar esses objetivos. Mas será que a centralização do poder, tão enfatizada por essa agenda, não tem consequências que nos remetem diretamente às profecias de Daniel e Apocalipse? A Bíblia fala sobre um governo que dominará as nações do mundo, e esse governo não será caracterizado pela justiça, mas por um controle total sobre as pessoas. O que será do futuro de nossas liberdades? As ações da Agenda 2030 podem estar estabelecendo a base para esse governo mundial e a chegada do fim dos tempos, como previsto nas Escrituras. No livro de Apocalipse vemos muitos sinais que indicam a aproximação do fim, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, diz o texto. Se olharmos para o presente, vemos esses sinais claramente se manifestando. Crises econômicas globais, pandemias, catástrofes naturais que se tornam cada vez mais intensas. E enquanto o mundo se debate para encontrar respostas, a Bíblia já nos alertava sobre esses tempos de angústia e confusão. A verdadeira questão é: como devemos reagir diante de tudo isso? Devemos simplesmente nos preocupar? Ou há algo mais profundo acontecendo que é o cumprimento de uma profecia antiga e imutável? A Agenda 2030 fala sobre soluções para a pobreza, sustentabilidade e justiça social. Mas a centralização do poder econômico e político
parece ser o preço que estamos pagando para alcançar esses objetivos. Em Apocalipse, lemos sobre o surgimento de um governo global, que, com sua autoridade, forçará as pessoas a seguir suas regras, inclusive para comprar e vender. O controle financeiro, a implementação de sistemas digitais de moeda e a crescente vigilância em massa são elementos que parecem estar nos preparando para esse sistema de controle total que a Bíblia nos alerta. Estamos apenas começando a perceber a verdadeira face dessa transformação global. A Bíblia também fala sobre o Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, quando as nações se unirão sob uma figura de autoridade mundial. Essa batalha não será apenas física, mas espiritual, e nos colocará diante de uma escolha difícil: seguir as promessas de um governo global ou confiar em algo maior, em um propósito divino. O crescente nacionalismo, as alianças internacionais e as tensões geopolíticas nos fazem questionar: será que estamos realmente em direção ao cumprimento das profecias que falam da união das nações sob um governo mundial? Como podemos nos preparar para os eventos que estão por vir? À medida que a tecnologia avança, vemos surgir novas formas de controle e vigilância. A inteligência artificial, os algoritmos de pontuação social e o uso crescente de criptomoedas estão mudando a maneira como nos relacionamos com o sistema financeiro e social. Em Apocalipse, a marca da besta é um símbolo de controle absoluto sobre a vida das pessoas. Um sistema que controla quem pode comprar, vender e até viver. À medida que as tecnologias emergentes se tornam parte do nosso cotidiano, será que estamos nos aproximando desse tipo de controle total? O que a Bíblia já nos alertava há milênios, hoje parece estar se tornando realidade. Com tudo isso acontecendo ao nosso redor, o que devemos fazer? Jesus nos instrui a estar preparados, a vigiar e a orar. Em Mateus 24, ele fala sobre os sinais que ocorrerão antes do fim, mas também nos lembra da importância de não sucumbirmos ao medo, à ansiedade e à descrença. A preparação espiritual é fundamental. Devemos fortalecer nossa fé, buscar mais sabedoria e agir com compaixão e coragem, sabendo que o fim dos tempos não é motivo para pânico, mas sim uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e do seu propósito. O que mais podemos fazer, se não confiar em Deus e nos prepararmos para o que Ele tem reservado para nós? À medida que 2030 se aproxima, é claro que estamos vivendo em um período de transição. A Agenda 2030 trará mudanças, algumas necessárias, outras questionáveis. Mas, independentemente do que o futuro nos reserva, é importante lembrarmos que o fim dos tempos, conforme descrito na Bíblia, não é algo a temer, mas a entender. O controle global, a crescente vigilância e as crises que enfrentamos são todos sinais de que as profecias estão se cumprindo. A questão não é se o fim está chegando, mas quando e como ele ocorrerá. O importante é estarmos preparados espiritualmente para esse momento. Se você ficou impressionado com o que foi discutido aqui e deseja entender mais sobre o que está acontecendo no mundo e como isso se relaciona com as profecias bíblicas, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre a Agenda 2030 e as profecias, e se acredita que estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos. E se você conhece alguém que também se interessa por esses temas, compartilhe este vídeo com eles. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique atento e esteja preparado, pois o futuro está mais perto do que imaginamos. Vamos acordar, nos mantermos vigilantes. O tempo está se encurtando por algum motivo, e esse motivo já já será revelado. Que venhamos ter sabedoria e confiança em Deus, pois só Ele pode nos guardar do mal que há de vir. Escreva abaixo nos comentários o seu pensamento sobre tudo que está nos acontecendo. Fique em paz, e que Deus te abençoe.